Amados do Senhor, hoje, baseado no Evangelho segundo João, capítulo 3 e o versículo 7, nós vamos falar como nós sabemos que somos salvos. Pois tudo é uma questão de fé e consciência. Então, como nós sabemos? Para nós mesmos, em nós mesmos, que nós somos salvos. Diz assim o versículo 7 do Evangelho segundo João, capítulo 3. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Meus amados, tudo é uma questão de fé e consciência. Porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus cria em nós uma nova oportunidade para nós recomeçarmos. Aí então nós nascemos de novo. É esse o significado do nascer de novo. Nós nascemos outra vez. Nascer de novo implica, na prática, em que a nossa vontade é preenchida pela vontade de Deus. Toda nossa vontade está preenchida e nós sabemos disso. Como que nós sabemos? Porque a vontade de Deus é a nossa santificação. Então essa vontade do Senhor preenche a nossa vontade, daí por diante a nossa vontade já é a vontade de Deus, que é a nossa santificação. Esse é o nascer de novo. Então nós sabemos que nascemos de novo quando somos impulsionados pelo Espírito do Senhor à santificação. A nossa vontade está preenchida pela santificação, pela vontade de Deus, que é a nossa santificação. Então nós nascemos de novo. Daí, amados, essa nossa consciência purificada. A nossa consciência passa por um processo de purificação. Nós recebemos de Deus o direito de ter uma nova chance, uma nova oportunidade, uma virgindade de corpo, alma e espírito. Deus não deleta nossa vida pregressa. Deus não apaga a nossa memória. Nós não sofremos uma amnésia. Recebemos o milagre da virgindade de alma, corpo, mente, espírito, pela vontade de Deus preenchendo a nossa vontade. Essa santificação abundante que nos impulsiona às coisas limpas, boas, santas desta vida. Amar as pessoas, amar o nosso próximo, amar a vida, amar todas as coisas que Deus criou. A vontade do Senhor preenchendo a nossa vontade. Então essa nova consciência, ela vai trabalhar para construirmos essa nova vida a partir do nosso novo nascimento. É como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Purificados da má consciência, da consciência ruim. Nós não somos puros por nós mesmos. Recebemos a purificação exatamente pela vontade de Deus, preenchendo a nossa vontade no nosso novo nascimento. Todos sabem disso. Você, amado, que está ouvindo essa palavra, sabe do que o irmão Aloysio está falando. Você entende isso aí. Você sente isso aí. É verdade. A santificação de Deus nos impulsiona. Sem a lei do chicote, sem a lei do açoite, sem o ferrão da obrigação, pelo amor, constrangido pelo amor, pelas coisas maravilhosas de Deus nessa existência. É o novo nascimento. Nós sabemos que somos salvos por essa consciência, pela nossa fé, por esse processo que Deus implanta em nós. Não é por uma
tonelada de teorias, de textos bíblicos a nos empurrar diariamente como uma nova lei, mas por uma consciência de santificação, que nós amamos a simplicidade, nós amamos as coisas simples dessa vida, amamos as coisas mais singelas, mais puras, mais belas dessa existência que passou despercebidos na nossa existência, das nossas vistas em tempos antigos, mas que agora faz sentido. O simples pousar de uma abelha numa flor para coletar o seu néctar, o simples pousar de uma borboleta numa flor para coletar o seu néctar, o simples flutuar de um beija-flor diante de uma flor para coletar o seu néctar. Coisas tão simples, e nós já percebemos com uma visão mais ampla de amor, de apreciação, de grandeza, de alegria, de paz. E as outras coisas vão se tornando para nós cada vez mais puras por este olhar puro da santificação de Deus em nosso espírito. Porque a vontade de Deus preenche a nossa vontade no novo nascimento. É assim que nós sabemos que somos salvos, é que nós sentimos impulso pelas coisas boas e santas. Por uma cena que vemos na rua de uma criança se alimentando, por uma cena que nós vemos na rua, uma criança sendo guiada por seu pai segurando em sua mãozinha, sua mãe, por uma pessoa que antes você via em uma situação triste, agora você vê de uma forma mais exuberante, alegre e feliz, por uma notícia boa de alguém que foi curado de alguma enfermidade, uma notícia de que alguém que sofreu um acidente saiu da UTI e voltou curado, restabelecido, está fazendo fisioterapia para melhorar os movimentos, agora está falando, fulano que estava na UTI já está reconhecendo as pessoas. Isso é maravilha, que você só percebe com esse olhar de pureza pela santificação do Espírito de Deus em nosso espírito nessa nova vida. As outras coisas vão se manifestando nessa existência e você olha na sua cidade, você vai ver tanta coisa linda, você vai ver tanta coisa maravilhosa que antes passou despercebido. A direção do vento, o tempo em que o vento chega e passa, ele traz até um aroma, um cheiro dos tempos antigos, de épocas diferentes, as chuvas, o calor do sol, o nascer do sol, o pôr do sol. São exemplos simples da natureza, da vida, que nós passamos a vislumbrar, contemplar, apreciar, gostar. A saúde, as notícias boas, tudo isso, amados, faz parte dessa construção de uma nova vida em que nós apreciamos o bem, apreciamos o amor. Mesmo ciente da pessoa que nós fomos e das coisas que nós fizemos, conforme Hebreus capítulo 6, versículo 1, nós prosseguimos para a perfeição. Prosseguimos para sermos perfeitos. Porque agora estamos livres da angústia do remorso. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a vida da qual ninguém se arrepende. E confortados, conforme o Salmo 51, versículo 12, pela alegria da salvação. Porque Deus não nos condenou. Deus não nos condenou. Então a alegria da salvação é real. Porque Deus não nos condenou a despeito dos nossos muitos pecados. Conforme o Salmo 51, versículo 12. E também em 1 Timóteo 1, 15, Deus não nos condenou. Amados, mas se Deus não nos condenou, não significa que Ele concorde com os nossos pecados antigos ou atuais,
ou futuros que porventura venhamos a praticar. Deus não concorda com os nossos pecados passados, pelos nossos pecados pregressos. Pelo contrário, Ele nos perdoa, mas trata com toda a fúria os nossos pecados. Em Cristo Jesus, no Calvário, Deus trata com toda a ira os nossos pecados, porque está escrito que Cristo fez-se maldição por nós. Era Deus tratando os nossos pecados com toda a ira, com toda a fúria em Jesus Cristo, conforme Gálatas 3,13. Mas Deus nos perdoa e trata com toda a ira, com toda a fúria os nossos pecados. Em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo. Porque Deus nos perdoa, mas não é cúmplice dos nossos pecados. Porque perdão não significa cumplicidade. Jesus disse para que não peques mais e te suceda coisa pior. Vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. No Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 14. Porque Deus ainda trata com toda a ira, com toda a fúria, os nossos pecados em Jesus. É aí onde nós estamos protegidos, em Cristo Jesus. Porque Jesus morreu e ressuscitou. E estamos aqui, como diz nossos amigos, contando a história. Arrependidos, amados, perdoados, e arrependidos e perdoados, Deus nos dá uma nova oportunidade para recomeçarmos daquele ponto em que o pecado nos barrou, naquele ponto onde o pecado nos travou. Nascemos de novo. Nós sabemos disso, o amado irmão sabe disso. Amada irmã, você sabe disso do que o irmão Aloysio está falando. Nós nascemos de novo. Tudo é belo, tudo é maravilhoso, tudo é bom, tudo é perfeito na consciência purificada que constrói em nós essa nova vida. Mesmo nós sabemos que tipo de pessoas nós fomos, mesmo nós sabemos que tipo de coisa nós fizemos, e nós amamos nessa nova vida quem nós somos. Também nós amamos quem nós somos, do jeito que nós somos. Com a lei de Deus agora gravada em nossos corações, nós amamos quem nós fomos. Com as nossas consciências puras, sem a angústia do remorso, conforme está escrito em Hebreus 10:1, 10:12, com as consciências purificadas, com os corações purificados da má consciência. Aí nós vivemos essa alegria da salvação, que consola a nossa alma. Torna dar-me a alegria da tua salvação, já dizia o salmista. Essa alegria consolar, porque Deus não nos condenou juntamente com o nosso pecado. Embora tenha tratado o nosso pecado com toda a fúria, com toda a ira em Jesus, mas Ele nos deu o direito à salvação. Nos salvou pela lavagem da regeneração do Espírito Santo, é o que está escrito em Tito 3:5. Se Deus, amados, não nos condenou juntamente com o nosso pecado, não significa que Ele seja cúmplice do nosso pecado. Por isso Jesus disse: vai e não peques mais. Tão maravilhoso sabermos que o Espírito de Deus agora nos santifica. Meus amados, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nessa rica e abundante graça.